Olá, vamos continuar a abordar os transportadores membranares, mas nesta unidade iremos focar o seu papel na barreira hematoencefálica. Assim, pretendemos que consigam descrever a função dos transportadores membranares ao nível da barreira hematoencefálica. Os transportadores membranares têm um papel muito importante na manutenção da homeostasia das células neuronais. Na realidade, a presença de bombas de efluxo, mas também de transportadores de polipéptidos aniónicos orgânicos, parecem ser fundamentais não só na eliminação de compostos tóxicos ou substâncias tóxicas, impedindo-as de aceder ao sistema nervoso central, mas também na manutenção da homeostasia das células neuronais. Sabe-se ainda que alguma variabilidade genética que ocorre ao nível destes transportadores parece ser responsável pela variabilidade da ação farmacológica ao nível da população, mas também por algumas ações tóxicas ou eventualmente variabilidade nas ações tóxicas ou interações farmacológicas que também estão descritas. Temos aqui representada uma célula endotelial da barreira hematoencefálica, assim como os seus principais transportadores aí presentes. Podemos verificar que há uma presença acentuada destes transportadores ao nível da membrana que está a fazer a ligação entre a célula endotelial e a corrente sanguínea. Temos transportadores SLC, como os polipéptidos transportadores de aniões orgânicos, que fazem o transporte de alguns aniões orgânicos, mas também cationes orgânicos, para as células endoteliais, ou seja, fazem transporte de influxo destes xenobióticos. Alguns deles podem ser mesmo fármacos, hormonas, prostaglandinas, que assim podem exercer um efeito ao nível das células endoteliais ou mesmo ao nível das células neuronais. No entanto, os transportadores mais importantes na barreira hematoencefálica parecem ser as bombas de efluxo, nomeadamente a glicoproteína P. A glicoproteína P parece ser fundamental e também impeditiva da ação farmacológica de compostos como a digoxina, a ivermectina, a amiodarona, o verapamilo, anticonvulsivantes ou antihistamínicos da terceira geração, ou mesmo de alguns pesticidas, como por exemplo o paraquato. O MRP e o BCRP também parecem ter um papel muito importante na barreira hematoencefálica, impedindo o transporte, ou melhor, impedindo a absorção de nucleósidos e alguns aniões orgânicos. O BCRP é ainda crucial no efluxo de compostos conjugados com sulfatos ou mesmo com glucuronídeos. Assim, a presença dos transportadores de efluxo parece ser fundamental para impedir o acesso de muitos dos fármacos e xenobióticos ao sistema nervoso central. Obrigado pela vossa atenção.